this our world, gonna die on this hill. Get ready to fight and be ready to kill. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o seu Rei Nicolas da Cruz. E dessa vez vai ser o resumo sobre quem é Error Sombra, ou Sombra Error. Bem, eu já vou deixar claro que eu vou dar pequenos spoilers, até mesmo falando de alguns feitos, até mesmo o que ele faz e que personificação ele é. Mas enfim, vamos lá. Error Sombra é uma versão corrompida do Dragão Sombra Daemon. Ele é muito maior do que o Dragão Sombra Daemon. Sua altura não é revelada, mas eu sei que é muito grande. É como se fosse comparável ao tamanho do Ghidorah, se não maior. Error Sombra tem uma história até que bem interessante, que eu vou contar aqui um pouco da história, resumir habilidades, feitos e obviamente o seu nível de poder na franquia. Bom, vamos começar com a história. Bom, há muitos tempos atrás existia uma criatura que destruía universos, que no caso é o Dragão Sombra Daemon. Porém, não confundam com o Dragão Sombra Daemon que vocês conhecem. Bem, ele literalmente não foi controlado. Ele é uma criatura que tinha muita inteligência, sabia que estava sendo controlado, tirou os negócios que controlavam ele e começou a matar seus próprios criadores. E em seguida começou a vagar pelo multiverso, destruindo várias coisas e lutando com adversários bons na luta, mas sempre vencendo no final. Até que ele invadiu um universo que não é o mesmo de Pedra de Fogo e as 10 Crias Mortais, mas é um universo paralelo. Seria o original mesmo, entre aspas. Que literalmente a espécie do Rex de Pedra e Pedra de Fogo não se mataram. E obviamente viviam em paz e harmonia. Até que ele saiu de um portal e, obviamente, já vou deixar claro que o Dragão Sombra Daemon, que é o caso o Error Sombra na época, ele já é maior do que o Dragão Sombra da primeira temporada. Ele se compara ao tamanho do Dragão Sombra Daemon da terceira. E obviamente todos os Rex de Pedra, Pedra de Fogo, até mesmo Kawan entrou no meio dessa briga. Porém só sobraram os principais, acontece a mesma coisa. A diferença é que o Error Sombra mata todos, exceto os principais. E obviamente o rei, ele percebeu que tinha alguma coisa errada nos multiversos e acabou literalmente entrando no universo onde estava sendo destruído. E obviamente os quatro enfrentam o Dragão Sombra Error, invadindo cada universo. Essa luta vai espalhando para vários universos, até que, enfraquecido o Dragão Sombra Daemon, ele tenta seu último ataque. Mas na hora que ele vai atacar, o rei enfia sua espada das 1000 serpentes da morte no peitoral do Dragão Sombra Daemon, chuta com tanta força que chega a espada, sai voando de volta para a mão do rei. Enquanto o Dragão Sombra Daemon cai no portal, que é literalmente cair no vírus da PIB. E aí ele cai e, digamos, ele morre. Mas incrivelmente ele conseguiu sobreviver, além de ele ter controle sobre o vírus. Personalidade, jeito, propósito, motivo de vida e, claro, objetivo. Sua personalidade, ela é bem agressiva, arrogante e obviamente assustadora, querendo que todos obedeçam pelo medo ou por respeito. Error Sombra conseguiu manipular os três, que são o Dragão Sombra original, entre aspas, que não é original. O Error Sombra seria praticamente o Dragão Sombra original, mas enfim, o Dragão Sombra Daemon, a sua versão contraparte, a versão Gear do Dragão Sombra Error e, obviamente, até mesmo o Ultra Indoraptor.exe. E ele manipulou os três para que eles enfrentassem e matassem os outros, seja tanto jogando outros inimigos para cima, quanto eles mesmos tendo que resolver. O Error Sombra
aparece na temporada 3. Na última temporada e a única que ele aparece. Propósito de vida: infectar todo o multiverso e matar qualquer um que estiver no seu caminho, fazendo assim ele se tornar um ser mais do que um multiversal. Motivo: vingança. Já que o Rei e o Kawan, Rex de Pedra e Pedra de Fogo jogaram ele pro universo de PIB para de ser morto pelo vírus, ele faria bem pior. Obviamente que na última temporada vai ter uns poucos de spoiler nesse vídeo, então se você quiser pular o spoiler, pula, mas se você não quiser, beleza. Enfim, continuando. O Pedra de Fogo já tinha se matado, Rex de Pedra morreu por causa do sangramento, porque ele perdeu os braços que o Ultra Indoraptor arrancou, e ele sangrou até a morte, e usou suas últimas energias para dar socos no Dragão Sombra Daemon antes de ele morrer. O Kawan foi morto, o primeiro a ser morto, do trio dos 3 clássicos. Em seguida morreu o Alpha Fúria, o Dragão Morte, Dragão Lua, Ultra Indoraptor, Motosserra e entre outros. A morte mais intensa e a mais marcante é do Pedra de Fogo, já que ele morre vingando seu irmão. Mas, entretanto, o Dragão Sombra Daemon não tinha morrido. Ele começava a se levantar e a se regenerar. E na hora que ele ia dar o grito de vitória... Bom, vocês podem retratar 2 cenas. A cena cortada, que eu já vou falar. Que o rei ia aparecer com a espada das 1000 serpentes da morte e ia dar só uma nas costas do Dragão Sombra Daemon. E ia rolar uma luta entre eles. Mas como eu estou considerando a cena deletada de volta, então vou falar o seguinte. O Error Sombra ataca o Dragão Sombra Daemon, que já estava fraco e estava se regenerando. Ele engole, ele devora, ele absorve as energias e obviamente o infecta também. Obviamente que eu já vou deixar claro que o Error Sombra não tem a outra cabeça. Só depois que ele conseguiu matar, infectar o Dragão Sombra Daemon, se, digamos, devorando a si mesmo de outro universo, no modo literal da palavra, ele se regenerou e regenerou as partes que tinham que regenerar, como as asas e a outra cabeça. Além de ele ficar muito maior e mais forte. Error Sombra, as suas habilidades são as seguintes. Ele consegue soltar o vírus, soltando praticamente como se fosse um fogo, porém um fogo infectado. Ele tem as mesmas habilidades do Dragão Sombra Daemon, porém mais aprimoradas e, obviamente, com vírus. Error Sombra consegue viajar entre os multiversos, ou seja, ele consegue quebrar todas as linhas temporais, viajar para universos paralelos e até mesmo viajar para universos que são poderosos. Obviamente que o Error Sombra, obviamente ele não tem um poder acima do Rei Escarlate, porém ele tem o poder de infectar tudo e todos. Error Sombra também tem o mesmo pulso nuclear que o Dragão Sombra Daemon tem, que é, digamos, ele soltar raios pelas asas, só que a diferença é que ele solta fogo, e ele meio que solta fogo das costas, mas enfim, tipo o Shin, mas enfim, continuando, mas é parecido, não que é. Força de mordida. Bem, a força de mordida do Error Sombra é desconhecida, mas presumimos que seja mais forte que até mesmo a mordida do Rex de Pedra ou a do Pedra de Fogo. Resistência e durabilidade. Ele aguentou os golpes, tanto físicos quanto de armas do rei, que era um ser que está acima da impotência. O rei é mais do que universal, multiversal e universal. Ele está acima até da impotência. Então, é bem difícil de um inimigo conseguir bater de frente. Se o Rei Escarlate não consegue, o Error Sombra não conseguiria. Mas eu vou falar um spoiler aqui muito grande, então espero que vocês pulem essa parte, mas se não quiser, fica aí. Enfim, o Error Sombra, ele literalmente começa a se espalhar pelo chão.
se alimentando dos cadáveres ou ossadas que estão ali, infectando todos. Em seguida, ele joga todos no seu próprio corpo e fica cada vez maior. E obviamente aquele espaço vazio se torna um nada, onde só tem um vírus. E o rei obviamente consegue voar, claro. Mas o rei é quase infectado por completo. Se o rei não conseguisse fugir dali, porque o rei não é infectado no sentido, não sente nada. Mas se o rei fosse infectado, o multiverso estaria em colapso. O rei só com um estalar de dedos pode infectar tudo e todos. Nem se ele pudesse estalar os dedos, ele poderia destruir o universo inteiro. Mas enfim. Mas obviamente o rei consegue enfrentar novamente, ele consegue sair do controle do vírus. E obviamente consegue matar o dragão sombra, o dragão Error Sombra de uma vez por todas. Matando de vez assim. E obviamente salvando os universos restantes. Até onde algumas outras criaturas estavam escondidas em um universo para poder se esconder do vírus. E obviamente se esconder dos ataques. Bem, o dragão sombra Error, ele tem as mesmas habilidades do dragão sombra original, entre aspas. E eu criei uma teoria sobre o dragão sombra Error, que na verdade ele é o verdadeiro dragão sombra, e não o dragão sombra que nós vimos em Batalha dos Universos. Ele, digamos, é uma variação. Como que ele seria? É tipo como se fosse um atraso, como eu falei no começo do vídeo. Ele já tinha vindo na época antes da briga deles, que eles estavam pacíficos, até o dragão sombra vir e lutar e matar a maioria. Aqui na temporada 2/1, porque acontece nos acontecimentos da temporada 1 do GB original, mas entretanto eu adiei pra segunda temporada porque daria muito cansaço, mas enfim. Literalmente, o dragão sombra que a gente vê, ele demorou mais um pouco. Ele esperou eles estarem bem feridos para por fim agir. Com eles um pouco mais fracos, ele conseguiria até mesmo matá-los. Esse era o plano do Error Sombra. Ele, em vez de fazer o dragão sombra ir para lá para ele cometer o mesmo erro, ele literalmente fez de alguma maneira que as espécies brigavam. Ele fez alguma coisa que afetou o universo de Pedra de Fogo e as 10 Crias Mortais, que fez as duas raças, que eram parentes, que nunca brigaram, a se tornarem rivais eternos e brigarem até a morte. O erro do Dragão Sombra Error é de ele ter soltado o Dragão Sombra Daemon na hora errada. Se ele tivesse esperado, o Pedra de Fogo tivesse matado o Rex de Pedra e matado o Kawan, ele poderia ter soltado o Dragão Sombra Daemon e o Dragão Sombra Daemon acabaria de uma vez com Pedra de Fogo. Mas lembrando que o Dragão Sombra original e o Dragão Sombra Error são praticamente os mesmos, só que em universos paralelos. É como se fosse o Banguela e o Alpha Fúria. Só muda que uma versão é a original e a outra é uma contraparte. Bem, o Error Sombra, suas características são bem diferentes do Dragão Sombra Daemon que nós conhecemos, mas ao mesmo tempo é parecido. Seu corpo é parecido, porém ele é mais parecido com um dragão. Ou Warded, se você preferir. Esqueci. É tipo, ele tem as asas como pernas e ele não tem os outros braços. Os braços que o Dragão Sombra tem. E tem pernas fortes que quase não aparecem. A sua cauda também não aparece direito. Mas o Dragão Sombra Error pode voar? Sim. Com dificuldades ele consegue. É como se fosse a Morte Rubra, até mesmo o outro lá, o Dragão Gozado, que literalmente ele voa soltando líquidos pretos. Que no caso é óleo, alguma coisa assim, petróleo, alguma coisa. O Error Sombra não seria muito diferente. Só que a diferença é que ele solta vírus na hora que ele voa. É como se fosse a passada do Rodan.
levando tudo e todos. A diferença é que ele soltaria vírus em tudo e todos. Não daria pra se defender, não daria pra se esconder a tempo. Ele só ia passando e obviamente iria cuspir fogo. Ah, mas você não disse que ele soltava fogo pelos braços? Pelas asas. Mas, obviamente, o Error Sombra é o mais apelão de todos os antagonistas. E ele fica no meu tópico 3 de mais fortes. Ah, mas você não tinha falado que o Pedra de Fogo era do tópico 3? Só ficando atrás do Rei Maligno do Rei? É porque, meus caros, vocês na comunidade falaram que as personagens de Batalha de Universus Gear ganhavam do Error Sombra. Mas tá totalmente errado. O Error Sombra tem um poder além da impotência. E obviamente ele pode invadir universos, infectar tudo e todos. Seu QI. Bom, ele é o Dragão Sombra mais inteligente, tirando a versão Gear. Mas enfim. Ele consegue planejar, ele consegue afetar algumas coisas e ele consegue configurar alguns inimigos. Exemplo, ele falou pro Dragão Sombra Daemon para reviver a Mega Indominus para enfrentar o Rex de Pedra, já que se deu trabalho pro Metal Rex e pro Super, imagine pro Rex de Pedra. Mas obviamente ele falou para ele melhorar a Mega Indominus. E ele melhorou. Chega a Mega Indominus na temporada 2, ela é muito forte, ao ponto de bater de frente com o Rex de Pedra. Mas nós sabemos que, né, spoilers, o Rex de Pedra amassa, estoura a cara dela. Até mesmo o Error Sombra fez o Rex de Pedra ir para outros universos. Exemplo, a teoria do caos Rex de Pedra versus Ultimasaurus é canônica atualmente. A do Brachiosaurus zumbi é canônica, o do Pickle é canônico. Até mesmo afetando os personagens principais, como a Mega Raptora, fazendo ela ir pro universo de Jurassic World. Ou até mesmo o Alpha Fúria voltar pro seu universo. Um universo paralelo, o seu próprio universo. Antes de ele ser infectado, e é claro, ele voltar porque o seu único universo não foi infectado por completo. Porque o Dragão Sombra Daemon, ele não infectou. Ele falou pro Error não infectar. Não que ele mandasse nele. E sim porque o Alpha Fúria tem um poder imenso. E obviamente o Dragão Sombra Error, percebendo isso, ele faria ele de um escravo. Ele literalmente usaria o Alpha Fúria dos seus próprios propósitos. Até mesmo para destruir e obviamente matar qualquer um que estiver no seu caminho. Lembrando que o Alpha Fúria pode matar Fatalis. O Dragão Rabo de Serra Fatalis, que é o maior dragão dessa franquia. Então não seria diferente de ele matar um Rex de Pedra ou um Pedra de Fogo. Mas isso não é confirmado, porque sabemos que atualmente Rex de Pedra tem muita resistência e Pedra de Fogo também. E, obviamente, no rank, essa é uma resposta para o Monster Sauro, não, é do Curiosidade sobre Dinossauros. Naquele rank, porque já tá tudo errado. Tudo errado. Feitos absurdos do Error Sombra. Error Sombra foi capaz de infectar um multiverso inteiro. Ele consegue literalmente afetar as horas do tempo. Ele consegue mexer em algumas coisas do tempo. Mexer na mente de criaturas, fazendo que obedeçam suas ordens. E obviamente ele consegue sugar energias, literalmente indo pra cima e infectando alguém. E obviamente trazendo essa pessoa para dentro do seu corpo. Fazendo assim ele ter mais energias. E claramente ele fica mais forte a cada hora que ele se alimenta. Ele bateu de frente com o rei, que eu já falei, que ele é o mais poderoso do multiverso inteiro. Inteiro, não tem discussão. Mas enfim, ele quase infectou o rei. Quase. Se o rei não tivesse conseguido matar ele. O rei conseguiu sair do vírus e conseguiu matar ele de uma vez. Mas o Error Sombra, comparado aos outros da franquia inteira, dos maiores predadores, como Metal Rex, Super Espino, Rainha Alien, Mega Indominus, Rex de Pedra, Pedra de Fogo, Pedra de Lava, Kauan
e Hidra de Sangue não são nada comparado ao Error Sombra. Não são nem comparáveis. O Error Sombra poderia matar eles. Ele só não veio ainda porque ele estava lutando contra... Ele estava controlando o Rei Maligno. O Rei Maligno e o Error Sombra fizeram um trato. Entretanto, o Error Sombra começou a controlar o Rei Maligno. Porque, obviamente, como vocês sabem, ou quem não sabe, o Rei e o Rei Malignos não são a mesma pessoa. E sim são irmãos. E, obviamente, o Rei percebe que o Rei Maligno estava usando toda a sua força. Que normalmente ele não usa totalmente sua força. E o Rei sempre ganha dele e ele sempre recua. Mas dessa vez ele não recuou. E obviamente o Rei matou seu irmão a sangue frio, sem demonstrar uma reação. Aí só depois que, na hora que o Rei ia matar o Dragão Sombra, naquele momento que depois ele saiu e já foi direto para tentar matar o Dragão Sombra, o Error Sombra vai e mata primeiro, infectando e tendo mais poder. Em seguida, sugando todas as outras energias e indo para cima do Rei. E bem, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe e esse é o meu resumo. Se você quer que eu faça os feitos absurdos dele, ou até mesmo eu faça resumos de outros personagens como Dragão Urso, Pit Valley, Leonça, até outros que eu trouxe ou não trouxe ainda no canal, como Ave do Pesadelo, entre outros, se inscreva, comente, seu comentário é muito importante para esse canal falido. É isso, muito obrigado por assistir e por favor, se inscreva. Se você se inscrever, você vai ter vídeos todos os dias, de vários tipos. Vai ter, talvez, stop motion, a volta da série de gacha, a série X-Post de Godzilla, chamada Godzilla Attack of Monsters. Vai ter resumos, teorias do caos e entre outras coisas. Até mesmo, esse canal aqui é de praticamente tudo. Músicas, memes, edits, várias outras coisas. Até mesmo dando notas para youtubers, reacts e entre outros. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e fui. Se inscreva agora.